Já não bastasse os desfalques da equipe esmeraldina, além, claro, de todos os problemas de contusões, suspensões, ainda o time esmeraldino teve, para variar, né, mais uma vez, sofrendo com a arbitragem nesse jogo em Itaquera, uma derrota, assim, teoricamente normal para os parâmetros do campeonato, apesar de que eu vou até falar para vocês, não vejo nenhum time aqui no futebol brasileiro nesse momento muito à frente dos demais, então grande parte dos jogos são bem parelhos mesmo, e muito pela falta de qualidade também, um ponto que a gente tem que tocar no vídeo hoje. Mas enfim, não só ficar nessa questão dos erros, né, que para mim foram, pelo menos o pênalti ali inicial convertido pelo Fábio Santos, indiscutível, né, não tem lógica o juiz não ter ido olhar o VAR, revisar aquele lance, enfim, mas pelo menos comentar o que foi a postura do Jair Ventura dentro de campo. Será que poderia tentar fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, enfim, em relação às suas alterações também? Três jogadores jovens no trio de defesa que foram muito bem, tanto o da Silva quanto o Ian Souto, o lateral esquerdo Juan Tavares. Quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite que para você deixar seu like, também o seu comentário, ajudar a gente nesse engajamento, pode deixar sua opinião, o que você achou, né, sobre esse Corinthians e Goiás pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, além, claro, de conferir o link aqui embaixo da Sorte GoBet, que é uma das apoiadoras aqui do nosso YouTube do Goiás News. Inclusive, amanhã tem algumas outras partidas, nesse finalzinho de noite de sábado, domingo, né? E amanhã, na segunda-feira, tem São Paulo e Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, outros jogos também da Série B do Brasileirão. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá e já comece a apostar, né, com a Sorte GoBet. Bora começar o nosso vídeo de hoje para valer, inicialmente falando sobre essa escalação do técnico Jair Ventura, que foi um pouco diferente do que a gente havia imaginado aqui, né, durante o pré-jogo para esse duelo lá em São Paulo. Eu até imaginei que poderia pintar uma terceira referência dentro da zaga, mas não a entrada do Juan Tavares, um jogador que até conseguiu auxiliar ali na defesa, em especial no primeiro tempo ficou um pouquinho sobrecarregado na marcação. Já também quero comentar sobre essa situação também, mas deu até certo, o Goiás conseguiu ser competitivo, apesar do grave número de lesões, de contusões, das suspensões também para esse duelo contra o Corinthians, e obviamente nem enfrentando o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Achei uma postura legal do Goiás, não sofreu gol nos primeiros minutos, apesar de já ter sofrido um pouquinho ali de pressão, mas nada demais, né? Realmente, assim, o Tadeu não precisou defender 2, 3 bolas antes do Corinthians marcar o seu gol, muito pelo contrário. Acho que a única postura errada que ficou ali no começo da partida foi realmente aquele ajuste na lateral esquerda. O Juan Tavares parece que ele estava meio com medo de marcar mais próximo do jogador adversário, que cairia ali para aquele lado tanto o Roger Guedes quanto também o ponta direita, o Watson, mas ele ficava na dúvida se o zagueiro ia cobrir ou até mesmo em relação aos volantes. Isso é super normal, até mesmo por conta ali da questão do entrosamento. Jair Ventura não conseguiu repetir nenhuma vez o time do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, e isso é perfeitamente compreensível, né? Apesar de que dá sim para melhorar essas questões no decorrer do campeonato. Enfim, o Goiás sofrendo muito com esses problemas, e já não bastasse isso, né? Aquele pênalti realmente veio num momento ruim demais, porque o Goiás não estava assim atacando ou que estava próximo de fazer um primeiro gol, mas estava muito longe de sofrer também. Não era um jogo assim para que o Goiás iria sair perdendo no primeiro tempo. Era aquele jogo para você sair com 0-0 no placar, jogar a responsabilidade para o time da casa, aí sim ele se embananar para o Goiás tentar fazer alguma coisa em um contra-ataque. Infelizmente, assim, um pênalti que não tem nem como discutir, sabe? Eu mesmo, vocês sabem, eu não sou muito assim, puxar saco para o Goiás em relação a esses lances de pênalti. Até vou falar sobre aquela polêmica também no Pedro Raul. Não sou desse tipo, mas um pênalti desse daí realmente é inaceitável, sabe? O Caio Vinícius teve o seu erro também, o Dadá Belmonte na hora que recebe a bola, na dividida ali juntamente com o jogador do Corinthians, sobra a bola para o Dadá Belmonte, ele até olha, dá um passo consciente para o meio de campo do Caio Vinícius. Achei mais uma vantagem do Cantilho, mas o Caio Vinícius não tem que esperar essa bola no pé, ele realmente ficou com essa cabeça de jogos da Série B do Brasileirão, onde praticamente assim, a bola vai chegar, né, de qualquer jeito, a marcação é muito diferente. Então o Caio Vinícius acho que tem que aprimorar essa questão no seu jogo, até vinha fazendo uma partida aceitável, enfim, apesar do pênalti que totalmente, né, inexistente, o Caio Vinícius não pode dar uma bobeira naquela, com a zaga praticamente ali de frente, né, juntamente com outros 4 atacantes da equipe do Corinthians. Realmente o juiz, como ele marcou muito convicto, eu até entendo, né? A arbitragem aqui no futebol brasileiro, ela é muito confusa. As regras são realmente, se o juiz marcar na hora e se ele tiver convicção, não precisa chamar, porque ele tem certeza que foi. Mas e se não foi, o cara marcou na emoção também, entende? É umas coisas difíceis de compreender. Se fosse um pênalti desse pro Goiás, você acha que essa é a minha pergunta, né? Será que o árbitro iria na hora e dava um pênalti daquele já tirando o cartão amarelo? Eu acho assim,
impossível, tá bom? Poderia ser a mão, o zagueiro com a mão assim pra cima, sei lá, um Pedro Raul chutar e bater, o juiz não ia dar na hora, ia lá no VAR, no mínimo, ficar ali uns 5 minutos namorando o monitor, aí sim para ele dar um pênalti a favor dessas equipes. E não é só contra o Corinthians não, né? Apesar da gente não gostar de Corinthians, de Flamengo, mas se fosse qualquer outro grande clube na teoria do futebol brasileiro, até meio que excluo o Grêmio, Cruzeiro, Internacional e Atlético Mineiro, que para mim esses times são grandes mais por mérito do que propriamente de injeção de ânimo, se assim podemos dizer, né? Para não falar outra coisa da Rede Globo. Enfim, contra esses times fora de casa é impossível, né? Você querer que o juiz tenha essa convicção toda quanto para marcar aquele pênalti ali, porque o Fábio Santos converteu. O Fábio Santos bate praticamente todos os pênaltis cruzados. Tadeu, não sei para que pulou naquele lado direito, mas enfim, faz parte, né? 1-0 ali no placar, que não estava assim. Não quer dizer também que se o Goiás não levasse aquele gol, não iria perder o jogo, né? A gente não pode tratar a partida assim como lance só, mas com toda certeza mudou o caráter da equipe, né? O Goiás estava assim bem postado em campo. A partir daquele momento o Corinthians começou a criar mais jogadas de intensidade, principalmente com aquela movimentação pelos lados do campo. É muito bom essa equipe do Corinthians em relação ao toque de bola. Tem jogadores inteligentes, Renato Augusto, Roger Guedes também, que nem jogou muita coisa não, foi muito bem marcado pelo da Silva, melhor dizendo, e o Ian Souto. Mesmo assim, né, são uma equipe que tem bons jogadores, enfim, apesar de não ter um estilo de jogo tão bonito assim, né, assim podemos dizer. Enfim, uma marcação que na minha opinião ficou um pouco frouxa naquele lado esquerdo do campo. A dúvida ali do Juan Tavares juntamente com o Ian Souto, ou até mesmo o Auremir, que ficou devendo também nessa marcação. Enfim, o Goiás acabando perdendo esse primeiro tempo, mas até ousando, tentando uma outra jogada diferenciada para a segunda etapa. O Jair Ventura, que é um técnico bem cauteloso, nem critico ele não, eu acho que o jogo do Goiás é esse. Eu já até havia comentado com vocês, ter a calma para iniciar a partida, não levar o gol muito cedo, até aconteceu ainda no primeiro tempo, mas bem distante daqueles 5, 7, 8, 11 minutos igual o Goiás havia sofrido nas últimas 3 partidas, levando só com 32, até o time abaixou um pouco a moral, mas ficou longe assim de tomar uma goleada, né, de sair levando mais e mais gols, como ficou muito evidente nas últimas partidas do time. Então, pelo menos, manteve a calma, trouxe 1-0 para o intervalo, fez as suas mudanças e ficou vivo na partida até na reta final do segundo tempo. Eu acho que esse praticamente era o objetivo do Goiás dentro do jogo, né? Não dá pra gente exigir tanto uma postura ofensiva fora de casa, apesar do Corinthians assim não ser um timaço, né? Eu vou até comentar com vocês também. Eu acho que o nível técnico desse ano no Brasileirão tá bem fraco, tá? As partidas são muito ruins, é muito equilibrado, né? Um campeonato que está aparecendo demais, mas se você pegar o segundo colocado contra um time da zona de rebaixamento, ou até mesmo tirando o Palmeiras, acho que o Palmeiras vive um momento bem melhorzinho do que os outros, joga um pouquinho melhor também, mas o restante, assim, para mim é pura ilusão, né? O quão ruim de bola é mesmo os jogadores, né? O Corinthians, São Paulo, esses times assim, o Goiás também é terrível, né? Não tô querendo passar pano, falar que o Goiás vai ser campeão brasileiro, muito pelo contrário, mas eu acho que deve demais, tá devendo demais. Um jogador que recebe 1 milhão por mês, não faz uma jogada diferenciada, enfim, acho que infelizmente a gente tá caminhando assim para cada vez, né, um futebol mais fraco, mais cômodo. Acho que isso é uma pena também, pela qualidade dos nossos jogadores, mostram isso também quando vão jogar lá fora, quanto principalmente também do nível técnico, né? Acho que poderia ser um pouquinho mais elevado, visto aí tanto o direito de transmissão, enfim, quanto os times podem arrecadar com seus torcedores. Enfim, apenas um comentário, acho essa edição do Brasileirão muito competitiva, muito parecido os times, né, as duas equipes que entram em campo, mas muito fraco, deve demais tecnicamente. Acho que vai ser muito difícil a gente ver goleadas nesse ano. Acho que 3-0 vai ser o máximo de goleada nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, já tivemos outras pra frente, né? Só uma maneira de dizer. Acho que não vai ter nenhum time sobrando, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. E o quão é perigoso, né? Isso também para um time que, igual o Goiás agora, chega a 4 jogos sem vencer. Mas, como eu disse, também uma derrota ali que faz parte para a sequência do campeonato. Para a segunda etapa, falando sobre a postura do Jair Ventura, acho que mexeu certo no time. O Jair Ventura é difícil dele ser teimoso. Ele não é um técnico assim que costuma enrolar demais para fazer substituição, ou fazer uma substituição que o torcedor tá vendo outra coisa, ele vai lá e mexe errado. Eu particularmente gosto do jeito que dirige o Jair Ventura. Pode ser uma questão assim, ele não ousa muito de abrir o time logo para o segundo tempo, o que eu acho certo. O Goiás obviamente estava com seus desfalques, um time bem mais inferior do que o time da casa, totalmente compreensível essa postura de ir adiantando o jogo, né? O Corinthians reduziu demais o seu ritmo para a segunda etapa e logo nos 45 minutos finais, o Felipe Bastos, né, entrou no time, acabou entrando no lugar do Caio Vinícius, que já estava amarelado. Já havia falado para vocês, né? Se o Goiás jogar nesse estilo de jogo com o Caio Vinícius, a cada 5 jogos ele vai estar suspenso, né? Porque não consegue passar uma partida sem levar cartão amarelo.
O Felipe Bastos acabou chutando a primeira bola em direção certa do gol, que foi logo com 8 minutos da etapa final. A defesa ali segura do Cássio, até mesmo tentando umas jogadas com o Vinícius, que ainda estava sem ritmo de jogo, apesar de ter corrido bastante naquele lado esquerdo do campo, faltou muito aquele toque final que ele fazia, né? Principalmente com o Nicolas, quando estava lá na frente, ou o Vinícius ia até a linha de fundo, conseguia um drible para rolar cruzado dentro da pequena área, a bola rasteira, ou até mesmo aquele cruzamento alto, como por exemplo fez no gol da Copa do Brasil, a cabeçada do Nicolas, enfim, ele que tinha essa característica, acabou perdendo um pouco do ritmo dos jogadores e principalmente o entrosamento com seus outros companheiros. O Vinícius errando demais, né, nas decisões, já havia errado no primeiro tempo, na segunda etapa também, sempre sendo aquele jogador que quando pega a bola é o que mais dá esperança, é o mais lúcido dentro do elenco do Goiás. Olha, levanta a cabeça, olha o jogo realmente de uma forma diferenciada, mas na execução ainda está pecando muito, muito por conta também de vindo, né, dessa sua grave lesão. O Dadá Belmonte também voltou para o segundo tempo muito mal, muito sumido ali naquela ponta direita. Na minha opinião, já é um jogador que tem que ser reserva no Goiás. Acho que na lateral esquerda pode tentar ou o Danilo Barcelos, que até fez uma partida aceitável diante do Ceará, ou até mesmo o jovem Juan, né, que conseguiu se virar bem, razoavelmente bem nessa partida contra o Corinthians. Acho que o Dadá Belmonte já deu ali na lateral esquerda e principalmente no ataque não consegue criar as jogadas do Verdão. O Pedro Raul até consegue uma cabeçada com 15 minutos da segunda etapa, após um cruzamento do Dieguinho vindo do lado direito, mas sem ser uma pressão muito grande do Goiás. Realmente é uma postura assim que dá para entender por conta dos desfalques e também do Goiás não tem um timaço, não tem nenhum cara que vai pegar a bola e conduzir, tentar um lance de drible, uma finalização de longa distância. É um time muito limitado, mas pelo menos as linhas foram subindo, né? As duas linhas de 4 do Goiás subindo, fazendo uma pressão um pouco mais na saída de bola do Corinthians, que acabou recuando também, é bem verdade, né? Um elenco bem limitado do Corinthians, não é isso tudo, né? Acho que o Goiás às vezes peca um pouco nessa questão de imaginar que um jogo vai ser muito mais difícil do que ele é. Obviamente tem a dificuldade de cada duelo, mas não é porque é o segundo colocado. Às vezes a gente acompanhando futebol de outros países parece que tem uma diferença muito grande, mas aqui no Brasil, realmente esse ano tá deixando a desejar demais, né? Muitos jogos ruins, enfim, acho que a gente obviamente espera, né? Se fosse um time um pouquinho mais ousado, que tenha peças melhores também dentro do seu elenco, não tenho dúvidas que o Goiás seria assim suficiente para buscar esse empate lá na Arena Corinthians. O Elvis acabou entrando no lugar do lateral esquerdo Juan, que acabou ali sentindo alguma contusão. Na minha opinião, acho que foi mais alguma cãibra, tá? Acho que não ficou nada muito grave. Não, o Elvis também não entrou bem no jogo, não conseguiu agregar muita coisa, um passe final, ou até mesmo os cruzamentos, estava muito sumido também. Ficou ele de um lado e o Dadá Belmonte no outro, né? Realmente muito sumidos, não conseguiram ajudar muito o Goiás. E o Felipe Bastos até que entrou bem no time, ele dá um pouquinho mais de maturidade, estufa o peito e sai jogando. Errou alguns passes quando tentou ali, principalmente já nos minutos finais, né? Bolas ali pro Vinícius, mas pelo menos acho que é um jogador que melhora o time bem mais do que, por exemplo, jogar com Caio Vinícius. Em relação ao pênalti, que aconteceu ali por volta dos 30 minutos, assim, muita gente fala que é porque eu sou bem sincero com essas coisas, eu não tenho rabo preso nem com a gente, que é torcedor do Goiás, para mim puxar saco pro Goiás, nem para falar uma coisa que, eu quero trabalhar no Globo Esporte, eu não vou falar isso. Não é assim, né? Na minha opinião, não foi pênalti. Apesar do Pedro Raul tem sim o toque atrás nele, até mesmo o chute ali do Robson Bambu no lado esquerdo, ali na perna esquerda dele, mas ele já meio que vinha desequilibrado. Se fosse pro Corinthians, eu não acharia pênalti. Então, por que é pro Goiás, eu vou achar. Eu acho que, obviamente, o pênalti pro Corinthians foi inexistente na primeira etapa. E quando tem um lance desse, se fosse pro Corinthians, com toda certeza, o árbitro ia lá no VAR, né? Iria ficar namorando ali uns 3, 5 minutos até definir sua situação. Então, compreendo o torcedor, né? Ele é muito mais passional. Mas eu não acho, tá bom? Eu realmente não daria aquele pênalti no Pedro Raul, apesar de, obviamente, volto a repetir para ninguém vir me encher o saco aqui também nos comentários. O pênalti cometido ali, né, pelo Caio Vinícius, obviamente também não foi nada. E muito por conta disso, aí sim fica essa polêmica em relação ao lance do Pedro Raul, mas que na minha opinião, ele meio que já vem desequilibrado, tem um contato também, mas eu acho que é insuficiente para a marcação do pênalti, já deixando claro também que o pênalti, né, que o Fábio Santos converteu, também não deveria ter sido marcado. Enfim, acho que dois pênaltis e 2 medidas, né, o que foi para o time da casa acabou sendo anotado. E realmente pesou demais, o Goiás até tentou alguma coisinha um pouco diferente, com alguns cruzamentos, a entrada do Pedrinho na vaga do Dadá Belmonte. O Pedrinho também sentiu um pouquinho esse jogo, não conseguiu criar suas jogadas, pegar a bola e executar alguma jogada de maior profundidade. Na minha opinião, o Luan Dias está entrando muito tarde nesses jogos, uma coisa que o Jair Ventura tem que melhorar. O Luan Dias, ele ainda, eu acho que não tem condição de atuar mais do que 45 minutos, muito por conta dessa lesão que deixou ele muito tempo longe também
fora dos gramados. Mas eu acho que pelo menos nos últimos 10, 15 minutos, nesses jogos que o Goiás está perdendo, eu acho que ele deveria sim já ter entrado para o início ali, né, com 15, 20 minutos no máximo do segundo tempo. Até mesmo poderia ser uma alteração interessante do Goiás, iniciar o jogo com Felipe Bastos no lugar do Caio Vinícius e até mesmo deixando o meio de campo como, por exemplo, Felipe Bastos, Felipe Bastos, né, mais centralizado, o Luan Dias mais pelo lado esquerdo e do outro o Dieguinho. Acho que pode ser um meio de campo bem legal, bem mais versátil pelo lado do time esmeraldino, que vem sofrendo demais com esses volantes no decorrer dessa temporada de 2022. Enfim, o Goiás não conseguiu demonstrar aquela força, muito por conta da sequência de jogos também, tem os desfalques, não tem um elenco assim tão avassalador, é normal também não conseguir pressionar, enfim, para buscar o gol de empate, mas pelo menos o time avançou, não chegou a sofrer muita pressão também da equipe adversária, um resultado que faz parte, já havia comentado com vocês, qualquer coisa que viesse para esse jogo agora contra o Corinthians seria lucro, mas a gente não imaginava ser tão assim, né? Um time tão ruinzinho, tão normal do Corinthians, dava pro Goiás ter conseguido uma coisinha melhor. E principalmente assim, né? Perdido com esse gol de pênalti realmente triste demais, né? Enfim, para não falar outra coisa. Isso prova também a força, né? Que realmente apenas a gente, nós torcedores, a parte também da gente fazer o nosso apoio, torcer por um time do nosso estado, que eu acho, assim, ridículo, né? Você nunca nem vai falar de amor, vai falar tudo, mas na minha opinião, em esporte isso não existe, tá, cara? Se o cara, nunca foi em São Paulo, nunca foi em Rio de Janeiro e tem a coragem de torcer e vai tirar sarro ainda do Goiás hoje, enfim, acho assim uma vergonha viver realmente no mundo fechado, né? No mundo, numa Matrix assim, de torcer para time, para coisas que ele nunca nem viu, né? O Goiás não, a gente sabe onde é, se quiser ir lá comprar os jogadores vai no aeroporto, eu ainda não, né? Porque estou passando um tempo aqui visitando o país daqui para frente, mas quanto mais eu viajo, isso fica mais claro, né? Aqui em Curitiba, muitos torcedores do Curitiba, do Atlético Paranaense, em Goiânia também a gente teve um movimento um pouco maior nesses últimos anos também para torcer para os times do nosso estado, né? Enfim, acho que isso é uma força importante contra essa máfia, né? Que é a Rede Globo, que é juntamente com a CBF, os times de São Paulo, Rio de Janeiro, que obviamente tem os seus méritos, tem a economia forte e tudo mais, mas não acho que, por exemplo, o Corinthians ou, por exemplo, o Fluminense, o Botafogo, sejam tão maiores do que muitos, né? Dos grandes clubes regionais aqui do nosso país. Enfim, torcer pra gente, né, fazer realmente a nossa parte, como torcedor, como também um admirador do nosso estado e principalmente também formar times mais competitivos, fixar na primeira divisão, como por exemplo fez o próprio Atlético Paranaense, é um time que se quiser peitar hoje a Globo, ele pode, infelizmente o Goiás, em muitas dessas ocasiões, tem que ficar calado, né? Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa escalação do Goiás, né? Se você gostou, por exemplo, dessas mexidas do Jair Ventura, volto a dizer também, é um trabalho assim que apesar dessas derrotas, né, 2 derrotas nos 2 últimos jogos, para mim impecável o trabalho do Jair Ventura. Acho que nenhum técnico disponível assim no futebol brasileiro barato, ele que tem os menores vencimentos dessa Série A do Campeonato Brasileiro, um dos menores, e consegue realmente fazer um time competitivo. Não é bonito, não é um jogo excepcional no Goiás, não tem grandes craques, mas mesmo assim pelo futebol que o Goiás vinha mostrando antes da chegada do Jair Ventura, todos os problemas técnicos, bem sincero mesmo, hoje se continuasse com o Glauber Ramos, com aquela nhaca que estava o Goiás, nem 8, 9 pontos eu imagino que o Goiás teria, já estamos com 14, manter os pés no chão, ter calma, jogo importante no próximo final de semana pelo Brasileirão contra a equipe do Cuiabá, jogo para fazer os 3 pontos, buscar reforços demais, urgentemente, na janela de transferências, não adianta achar que o Jair Ventura vai dar um jeitinho e lá na reta final o Goiás vai vencer 3 jogos seguidos e escapar, porque com esse time é praticamente impossível ter uma sequência muito grande de jogos, mas ser competitivo e dar também as peças para o Jair Ventura, já mostrou que é um técnico capaz, tem uma experiência também na Série A do Brasileirão, pode ter uma esperança ali para a reta final, né? O Atlético Goianiense está entrando em campo nesse momento contra a equipe do Juventude, eu estou gravando já aqui 6h45, não confirmei ainda quando está esse jogo, né? Mas pelo menos o Goiás só entra na zona se o Atlético Goianiense ganhar, né? Esse jogo, até mesmo em relação o Juventude está ganhando, olha só que coisa boa, hein? Apesar de um time da zona estar ganhando, pelo menos é o Juventude, né? O Goiás nesse momento não entrando dentro do Z4, só se o Atlético ganhar. Até mesmo se houver um empate, fica na mesma pontuação. Não é tão importante assim, né? Eu sempre vejo mais a longo prazo. O futebol que hoje o Goiás vem demonstrando é sim para estar ali próximo do Z4, mas com toda certeza a gente não entrando já nessa rodada já tá bem legal, né? O Goiás vai ter também outras sequências jogando dentro de casa no Brasileirão. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogo, quais alterações você faria no time para enfrentar o Atlético Goianiense já na próxima quarta-feira. Lembrando que para esse jogo o Goiás pelo menos contará com as voltas do Caetano, do Reinaldo, também do Apodi, do Nicolas, enfim, acho que pode fazer um time um pouquinho mais ajeitado nesse jogo na Copa do Brasil. Essa sequência é complicada, mas com toda certeza, né, com o nosso apoio, também com a moral para os jogadores, para também
o técnico Jair Ventura, a gente pode conseguir um bom resultado, que é a permanência lá no final do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também, e também sobre a Sorte GoBet para você fazer as suas apostas esportivas nesta rodada do Brasileiro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!